Olá! Nesta videoaula apresentaremos algumas técnicas de programação voltadas ao uso e configuração das interfaces de comunicação serial USART2. Interfaces USART são amplamente utilizadas por uma grande variedade de periféricos, como módulos receptores GPS, módulos GSM GPRS, módulos de comunicação via satélite Iridium, comunicação entre microcontroladores, comunicação com softwares do tipo terminal serial instalados em computadores e etc. A interface de comunicação serial do microcontrolador é conhecida como USART, Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter. No momento da transmissão, ela é responsável por receber os dados do barramento interno do microcontrolador, na forma paralela, e convertê-los para a transmissão bit a bit em série, através do pino de transmissão TX. No momento da recepção, ela é responsável por executar o caminho inverso. Este tipo de comunicação é conhecido como assíncrona, pois tanto o sistema host quanto o sistema target não compartilham uma linha comum de referência de clock. Aqui nesta figura nós temos um exemplo, né? Onde o nosso sistema alvo ele é conectado com o nosso host entre as linhas RX e TX. Então, para o host receber um sinal do target, a linha RX dele tem que receber um sinal da linha TX do target. E para o target receber um sinal do host, a linha RX dele de recepção tem que estar conectada à linha TX do host. Neste caso, tanto o sistema host quanto o sistema target devem possuir as mesmas configurações para que a comunicação possa se estabelecer com sucesso. As configurações mais comuns do protocolo serial são baud rate, que é a velocidade de transmissão do dispositivo, normalmente dado em bits por segundo, exemplo 2400, 9600, 19200, etc. Paridade, que define o modo em que os dados são acomodados no quadro de transmissão, podendo ser usada para se detectar erros na transmissão e é classificada em nula, par ou ímpar. Bits de parada ou stop bits, esses são enviados no fim de cada quadro transmitido, permitindo que o receptor do sinal sincronize, pode ser configurado com meio, 1, 1,5 ou 2 bits de parada. E número de bits de dados, que especifica quantos bits de dados são transmitidos em cada quadro, podendo ser configurado com 7, 8 ou mesmo até 9 bits, que nós temos um exemplo de um frame com 7 bits, 8 bits no caso de dados, né? Um start, um stop bit, né? Os microcontroladores STM32F103C8 são equipados com 3 interfaces USART independentes, podendo trabalhar com velocidades de comunicação de até 4,5 megabits por segundo. Bom, no quadro da esquerda, nós temos aqui os pinos disponíveis para cada uma das interfaces seriais do microcontrolador. Então, no caso da interface USART1, nós temos a possibilidade aqui de se trabalhar com os pinos PA9 para TX, PA10 para RX e os demais pinos PA8, PA12, PA11. Também aqui nós temos os pinos para se trabalhar com o USART2 e o USART3. Do lado direito, nós temos aqui a configuração GPIO necessária para cada uma das portas do USART. Nós vamos utilizar aqui simplesmente as portas TX e RX, né? A forma mais simples de configuração. E nós temos que trabalhar aqui, no caso da configuração Full Duplex, com o nosso GPIO, em Alternate Function Push Pull ou Half Duplex, também utilizando o mesmo funcionamento. E no caso do RX, se for Full Duplex, nós vamos trabalhar com Input Float ou Input Pull Up. Bom, vamos então à pasta desse nosso exemplo 16. Temos mais uma vez apenas um arquivo, né? O arquivo fonte do nosso projeto, chamado USART Simp, né? De simples, né? Vamos então aqui adicionar, deletar o projeto anterior, né? O arquivo fonte do projeto anterior. E adicionar aqui a pasta desse novo projeto, se chama USART Simp. Dentro dessa pasta, nós então inserimos aqui um novo arquivo
e nomeamos com o mesmo nome da pasta criada. Pasta usart simp e o arquivo usart-simp.c. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, vamos copiar lá o nosso código fonte, né, deste exemplo. E vamos explicar aqui, que é um exemplo bem simples aqui, para a gente entender o funcionamento. Bom, nós vamos utilizar aqui dois pinos para o funcionamento. O pino PA2, que é no nosso caso o pino de TX, o pino de transmissão da nossa usart, que vai ligada ao RX, né, ao pino de recepção do nosso conversor USB serial. E nós configuramos também a entrada de recepção, né, a porta, o pino RX do nosso microcontrolador, que será conectada à porta de transmissão, o pino TX do nosso conversor analógico digital. E neste caso é a porta PA3. Na nossa placa de desenvolvimento, nós daqui a pouco vamos mostrar, nós iremos conectar o nosso conversor analógico através de 3 jumpers, o jumper de TX, do usart TX, o jumper de RX e o jumper de ground, de terra, de GND. Todos eles conectados aqui no jumper J31, rotulado nessa parte esquerda da placa como serial. Então é bem simples aqui de se configurar a nossa saída serial da placa. Agora vamos entender então o nosso projeto. Inicialmente incluímos as bibliotecas necessárias. Veja que nós temos aqui um conflito por não ter incluso ainda o nosso arquivo aqui de cabeçalho da biblioteca usart de periféricos ST. Então nós vamos em repositório e buscamos aqui pela biblioteca usart da própria ST. Adicionamos a biblioteca. Já vamos voltar lá no nosso projeto e vamos observar que o erro desapareceu. A nossa função principal, nós declaramos uma variável do tipo char, do tipo caractere, né, chamada serial_rx. Nós declaramos aqui, então, a nossa estrutura de inicialização da porta GPIO, também de inicialização da nossa usart, que é composta aqui pelos seguintes membros, né? A taxa de transmissão, o tamanho da palavra, o número de stop bits, paridade, o modo de funcionamento e se vai ter controle de fluxo de hardware, né, ou não. No nosso caso, nós vamos desabilitar, nós não vamos usar os pinos CTS e RTS para controle de fluxo por hardware, apenas vamos utilizar o TX e o RX. Fazemos a inicialização dos clocks do microcontrolador, habilitamos a nossa rotina de delays, né, de atrasos, habilitamos aqui o barramento APB2, no caso para a porta GPIOA, e configuramos o pino 2 como Alternate Function Push-Pull, que é a nossa saída TX, para uma velocidade aí de no máximo 50 MHz. Configuramos o pino 3, que é o nosso pino de entrada, RX, como 50 MHz e no modo Input Floating, né, porque a gente está trabalhando lá com o fluxo duplex, como a gente explicou. Também habilitamos aqui o clock para a nossa usart, né, que está conectado ao barramento APB1, né, da nossa usart, nesse caso a nossa usart número 2. Vamos configurar um baud rate para 9600 bits por segundo. O modo de funcionamento de RX e TX, ou TX. Um tamanho de 8 bits, apenas 1 bit de stop, sem paridade, né? Não vamos trabalhar com paridade. E não vamos utilizar o controle de fluxo por hardware. Inicializamos a nossa usart, damos um comando de habilitação, aguardamos aí 100 milissegundos e vamos para o nosso loop infinito. O que a gente faz aqui nesse nosso loop infinito? Bom, inicialmente a gente aguarda com que o nosso buffer de transmissão esteja zerado, esvaziado. Então, antes de transmitir, antes de enviar um dado, a gente verifica se o buffer está vazio, né? Então a gente utiliza a função usart_getFlagStatus e passamos como segundo parâmetro aqui, primeiro passamos a porta usart, que vamos utilizar o periférico, e depois passamos como parâmetro usart_flag_txe, que significa Transmit Data Register Empty Flag. É uma flag que indica que o nosso buffer, nosso registro de transmissão está vazio.
Bom, ele estando vazio, né? O que a gente faz? A gente envia um primeiro caractere pela porta serial. Enviamos aqui o caractere T. Fazemos a mesma coisa, esperamos esvaziar o buffer, enviamos o caractere E. Aguardamos esvaziar o buffer, o caractere S, depois o caractere T e depois o caractere E. Então nós vamos escrever aqui, enviar via serial, a palavra teste. E então vamos aguardar o recebimento de uma resposta do canal de recepção. Então o que a gente vai fazer? A gente vai com o nosso conversor USB serial e o nosso terminal serial, nosso software terminal serial, nós vamos enviar aqui um caractere para o microcontrolador. Então ele vai aguardar o recebimento desse caractere utilizando a função USART-GetFlagStatus. Nesse caso a gente aguarda aqui pelo USART-Flag RX NE, que significa Receive Data Register Not Empty Flag, que é uma flag que indica que o registro de recepção, né, o registrador de recepção, ele não está vazio, ele recebeu alguma informação. Bom, se ele recebeu, então nós vamos utilizar a função USART-ReceiveData para pegar esse byte, né, que é no caso esse nosso caractere, e copiar o valor desse caractere para a variável serial RX. Copiando o valor desse caractere, nós vamos fazer um eco. O que é esse eco? Nós vamos pegar o valor que foi recebido pelo microcontrolador e transmitir esse valor novamente via serial para o nosso software, para o nosso terminal serial, para a gente saber se o que a gente enviou para o microcontrolador é o que a gente está recebendo, exatamente a palavra que a gente está recebendo. Bom, o que devemos fazer agora então? Vamos conectar o nosso conversor USB serial, aqui a nossa porta serial, a nossa entrada, né, de conexão aqui do Jumper J31, né? Então, para fazer a conexão correta, nós temos que conectar o pino de GND do conversor USB serial ao nosso terra, ao nosso GND da placa, para eles trabalharem na mesma referência. Vamos conectar a transmissão, a linha de transmissão do nosso microcontrolador USART-TX ao canal de recepção do conversor USB serial. Vamos conectar a linha de recepção do nosso microcontrolador, rotulada como USART2RX, ao canal de transmissão do nosso conversor USB serial. E é isso aí, vamos conectar o nosso conversor USB serial à nossa porta USB do nosso PC. Bom, então a gente vai abrir aqui o nosso painel de controle para observar em qual porta COM foi instalado o nosso conversor USB serial. A gente observa que o nosso conversor USB serial aqui foi instalado na porta COM 6. Nós vamos então abrir o nosso software terminal, que é o nosso Termit 3.1. Vamos ajustá-lo para a porta 6 e vamos configurá-lo. A gente tem que configurar esse nosso software com as mesmas configurações feitas lá para o nosso microcontrolador. Então, o que nós configuramos no nosso software? Uma taxa de 9.600 bits por segundo, bate com a configuração do nosso software. Estamos trabalhando com 8 bits de dados, também bate. Com 1 bit de parada, um stop bit perfeito. Sem paridade, então paridade null. E sem controle de fluxo por hardware, também sem controle de fluxo por hardware. Nós vamos desabilitar aqui o local echo para que o nosso termite ele não retorne com o caractere que a gente digitar aqui, apenas ele fique aguardando esse eco através do sinal enviado pelo microcontrolador e essa configuração básica inicial. Vamos dar um OK, né? E vamos então transferir aqui o projeto para o nosso microcontrolador. A gente já compilou o projeto, vamos então transferir para o microcontrolador. A gente vai observar a palavra teste escrita aqui no nosso terminal serial. Nós vamos então aqui fazer alguns resets para poder observar se ele vai ficar sempre escrevendo aqui a palavra teste, né? Ele acaba enviando esse lixo aqui no momento da configuração da porta USART, né? Mas depois ele não envia novamente, isso daqui ele envia somente aqui no momento da configuração inicial da porta USART, né? E nós vamos aqui então, vou limpar o nosso display aqui do nosso terminal serial, vamos enviar um caractere aqui numérico, por exemplo, o número 8. Então esse número 8 ele será enviado através do canal de transmissão do conversor USB serial para o pino de recepção do microcontrolador. O microcontrolador vai receber
esse sinal, vai retornar esse sinal através do seu pino de transmissão para o conversor USB serial, para pino de recepção do conversor USB serial, e este caractere será apresentado aqui no nosso software terminal serial. Então vamos dar um Enter aqui, podemos observar que o 8 foi retornado aqui pelo microcontrolador, então o microcontrolador recebeu esse caractere e através do eco aí ele retornou esse caractere para o nosso PC, para o nosso software terminal. E, de quebra, né, como a gente está num loop infinito aqui, ele aguarda um segundo, escreve novamente a palavra teste e fica aguardando um próximo caractere. Eu vou enviar como próximo caractere aqui, por exemplo, vou colocar aqui o asterisco. Então a gente vai enviar e ele vai retornar para a gente com o asterisco e depois novamente com a palavra teste. Esse é o objetivo dessa videoaula. Mais uma vez agradeço a atenção de todos.